Estamos aqui, né, queridos ouvintes? Vamos orar por essa palavra. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, porque é momento de oração. Nós vamos falar com Deus e Deus vai falar conosco. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez te damos graças e glórias por esta rica oportunidade de estarmos aqui, utilizando, meu Deus, esse instrumento, aleluia, que é o rádio, para falar do Teu amor e da Tua grandeza. Abençoa nesta hora todos os ouvintes desta palavra. Eu tenho certeza, Rei da Glória, que o Senhor está entrando em casas, em lojas, em estabelecimentos, em veículos, mas que acima de tudo, o Senhor esteja entrando em cada coração, em cada vida nesta manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, enquanto você procura aí em Filipenses capítulo 3. Hoje é feriado, não é verdade? É verdade. Mas assim, feriado de quê? Antes de ministrar a palavra aqui em Filipenses 3, eu quero, aqui, muitos irmãos não sabem, mas eu sou historiadora, né? Sou graduada em História. E as pessoas só pensam que hoje é feriado e que por esse motivo não vai trabalhar, não vai para a escola. Sim, mas feriado de quê? Né? Feriado de Tiradentes, alguns sabem. Mas por que é feriado? Porque o dia de Tiradentes é feriado e eu vou relacionar o feriado com a palavra de Deus. Amados, Tiradentes, né, era o apelido dele, Joaquim José da Silva Xavier. Ele morreu por uma causa, né, lutando pela independência do Brasil. Ali no final do século XVIII, mais precisamente em 1792, um grupo de brasileiros, né, eles resolveram lutar contra o governo português, contra os altos impostos daquela época, que cobravam altíssimos impostos. Só que, na verdade, eles não estavam ali lutando pela independência do Brasil. Eles queriam a independência das Minas Gerais. E ali aquele grupo, né, se formou, mas um deles traiu o grupo. Houve um que delatou aquela organização. E alguém precisava, o que a gente diz hoje, alguém precisava pagar o pato. Como historiadora, eu posso dizer aos irmãos que era muito improvável que, de fato, Tiradentes fosse o líder do grupo. Mas os irmãos também já ouviram falar que a corda arrebenta do lado mais fraco. E, nesse caso, alguém teria que ser o bode expiatório. Bem, pelo sim, pelo não, Tiradentes foi apontado como líder do movimento e morreu no dia 21 de abril de 1792. Ele foi enforcado. Depois de enforcado, seu corpo foi cortado em pedaços, ele foi esquartejado para que servisse de exemplo e ninguém mais ousasse, né, se levantar contra o governo português. Irmãos, o que é que acontece? Tiradentes, naquele dia, ele foi morto como um criminoso. Ele foi morto como um bandido. E só 98 anos depois, no ano de 1890, o Brasil já era uma república, já tínhamos um presidente, foi que Tiradentes deixou de ser um bandido, deixou de ser um criminoso e se tornou um mártir, né? Por ter morrido lutando pela independência do Brasil. Eu quero lhe apresentar alguém que morreu por mim, por você. Também considerado um malfeitor, como um bandido, não morreu enforcado, morreu crucificado. Aleluia! E o corpo dele, que foi ali moído por cada um de nós, pagou um preço, não apenas pela liberdade de um país, mas por nossa liberdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, aleluia. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, glória!
Então, amados, muito mais do que Tiradentes, eu quero te apresentar Jesus. E você que já conhece a palavra. Hoje pela manhã, Deus já tinha, quando o pastor Marinaldo disse assim, olha, é você que vai pregar. Jesus já tinha pregado para mim essa palavra, já tinha me orientado para falar sobre isso. Porque, amados, hoje nós estamos folgando, estamos em casa, outros não. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão trabalhando nesse momento. Mas é nós entendermos que muito mais do que um movimento político, muito mais do que uma decisão política, o que é que nós fazemos com isso na nossa vida. Porque Deus entregou o seu Filho unigênito. E a palavra do Senhor nos diz aqui, em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, nos versículos 13 e 14, qual é a relação com Tiradentes? Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, oh glória, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que não é para a gente se lembrar do passado, é para nós olharmos para o futuro, para aquilo que está proposto para mim e para você. Amados, ao longo de 98 anos, Tiradentes foi visto como um inimigo da pátria. E depois de morto, foi que ele foi considerado como um mártir, como um herói. Eu quero te dizer que você talvez tenha sido também vítima de uma traição. Talvez você também tenha sofrido uma decepção. Talvez até você que é crente sim. Talvez você diga assim, pastora, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o meu casamento. Meu filho está nessa situação. Talvez você que recebeu um diagnóstico da medicina, você que perdeu um ente querido. Ei, olha o que a palavra do Senhor fala para você nesta manhã. Aleluia! Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, nós vamos avançar para o que Deus tem nos proposto. Aleluia! Nesse feriado, nessa sexta-feira, dia 21 de abril, eu quero trazer aqui estou trazendo uma palavra da parte de Deus para te afirmar que Deus muda a tua história. Aleluia. Deus muda o quadro, amados. Não tem nada que seja impossível para o nosso Deus. Eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, pare de alimentar a tristeza, pare de alimentar a angústia, pare de alimentar a depressão, a ansiedade, pare de alimentar as enfermidades. Eu quero te dizer que a palavra de Deus nos afirma que é para nós nos esquecermos daquilo que nos feriu, daquilo que nos maltratou, daquilo que não deu certo. Se não deu certo, irmãos, deixa para trás. A nossa vida é contada de hoje em diante. Nem Deus olha para o nosso passado, porque cada um de nós, outrora, não servíamos ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Ele não lança no nosso rosto os nossos pecados. Não, Ele não leva em consideração, o tempo da nossa ignorância. Que bom, que maravilha é. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo, ele chega na nossa vida para nos purificar de todo pecado. Aleluia. E Deus, ele não fica no momento que a gente falha, porque nós somos falhos. Deus, ele não diz, tá vendo aí? Eu sabia que você não ia conseguir. Não é assim que Deus diz. Deus, ele nos pega, ele nos toma pela mão direita e ele diz, não temas, eu te ajudo. Aleluia. Ele sempre, irmãos, ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos levantar. Não é à toa que a palavra de Deus, em Apocalipse, quando nós estamos aqui falando sobre o porvir, sobre a vida eterna que está proposta para nós, o Senhor nos diz, eis que faço novas todas as coisas. No porvir tem uma vida eterna, uma eternidade. Inclusive eu quero dizer aqui aos irmãos que o único que é eterno é Deus. Nunca houve nem princípio e não terá fim para Ele. Mas Deus, ele nos preparou uma eternidade
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fomos criados, então nós não somos seres eternos, porque eterno é aquele que nunca teve início e nunca terá fim. Aleluia. Então Deus, Ele é eterno, né? É um atributo que só Deus tem, mas Ele nos prepara para uma eternidade. Nós tivemos um começo e Deus propõe a mim e a você que nós não venhamos a ter um fim. Então quero te dizer que esse teu sofrimento não é o fim, não. Deus tem muitas coisas boas para te dar. Então que hoje seja o marco de um recomeço, de um renovo, de uma nova etapa, de uma nova vida em Cristo Jesus. E Cristo também nos diz ali também, o apóstolo Paulo nos escrevendo, aleluia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então que tudo se faça novo na tua vida a partir de agora. Mas eu quero te dar um lembrete. Se você quer viver em novidade de vida, você tem que mudar de atitude. Você tem que mudar de comportamento. Não tem como você obter resultados diferentes se você faz tudo igual. Amém? Então, se você quer resultados diferentes, é necessário que tenha atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Muitas vezes nós já somos crentes há muito tempo, mas nós não renovamos a nossa mente. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz, não vos conformeis com este mundo, com este século, não se conforme com o que está acontecendo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Paulo estava falando para crentes da igreja em Roma. Paulo, a palavra de Deus está falando comigo e com você. Nós temos duas opções: nos conformar ou nos transformar. Se você quer renovo, você precisa de transformação. Se você quer mudança, se você quer prosperidade, se você quer cura, precisa de mudança de atitude. E a palavra de Deus tem essa resposta para cada um de nós. Mude de hábitos, mude de alimentação, mude de ambiente, do pior para o melhor. A palavra do Senhor também nos diz ali, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. Que o Espírito Santo de Deus transborde em nossos corações nessa escolha e nessa proposta de uma vida melhor com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigada a todos vocês que ouviram essa palavra e que ao longo do dia nós possamos, aleluia, aprimorar e desfrutar dela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.